Olá, pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal História para Vencer. Vamos iniciar mais uma aula de História para o concurso da SpaceX. Na aula de hoje, Imperialismo e Nacionalismo. Primeira tela, a introdução sobre o imperialismo e nacionalismo. Então, nós temos aqui, nos tempos modernos, do século XV a XVIII, países europeus baseados na ideologia do mercantilismo usaram a prática do colonialismo, ou seja, a exploração comercial de regiões submetidas ao antigo sistema colonial. Na segunda metade do século XIX, diante da expansão da industrialização, diversos países europeus, Estados Unidos e Japão usaram a ideia de colonização, o novo colonialismo ou neocolonialismo. Neocolonialismo e imperialismo foi a expansão colonial desenvolvida entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Alguns autores também chamam de colonização afro-asiática, apesar de a Oceania também ter sido dominada. Causas do imperialismo. Olha só a frase que eu trouxe para vocês. Para facilitar a compreensão, existe uma frase clássica que diz: o imperialismo é o filho da industrialização. Ou seja, o crescimento industrial exigiu mercados consumidores para os produtos das potências industriais e matérias-primas, como ferro, petróleo e algodão. A extrema riqueza gerada na época gerou um excedente de capitais que não poderiam ser reinvestidos na produção, pois isso geraria superprodução e queda de preços. A busca de regiões para exportação de capitais. Os investimentos ocorriam por meio da organização de empresas nas áreas dominadas, dando origem às famosas multinacionais ou empréstimos, gerando a dívida externa dos países subdesenvolvidos. Outras causas do imperialismo: urbanização e melhoria nas condições de saúde, higiene, permitir o crescimento demográfico nos países desenvolvidos. Por outro lado, uma maior população agravou a questão social diante da falta de empregos, moradia e adequadas condições de vida. Para evitar revoltas, foi usada a exportação de população excedente. Um exemplo é a presença de ingleses na África do Sul, na Índia e na Austrália. Outra causa, a disputa comercial também exigiu o controle de pontos estratégicos, destacando-se o Marrocos, situada entre o Mar Mediterrâneo e o Canal de Suez, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Ok? Então, destacando-se o Marrocos, situado na entrada do Mar Mediterrâneo. Isso aqui é uma coisa. E o Canal de Suez, disputa comercial, disputa pelo Canal de Suez, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e permitindo o acesso às regiões petrolíferas do Oriente Médio. A outra causa, missão civilizatória, foi a justificativa ideológica do imperialismo, que afirmava levar o progresso aos povos tecnologicamente atrasados. Visto desse modo, a exploração tornava-se um favor, até um sacrifício, conforme Rudyard Kipling dizia ser o fardo do homem branco. O fardo é um pacote difícil de carregar. Então, ele dizia que a levar a civilização para, né, os países ou as colônias ou os territórios do continente africano e asiático era um verdadeiro fardo, um verdadeiro dever para levar essa civilização, mas, né, com toda aquele requinte de crueldade, racismo, expoliação e roubo das matérias-primas dos africanos e asiáticos. Se liga aqui nesse nome, Kipling. Quem tem aí na sua casa, que vai para a escola, com a mochila Kipling, tá? Eu faço aí um desafio. Qual é o mascote? Qual é o mascote da mochila estojos Kipling? Dê uma verificada aí se você possui. Se você não possui, faz uma pesquisa básica aí no Google para ver aí qual é o mascote da empresa Kipling, que fornece mochilas, né? Mochila a gente carrega o quê? Um monte de livro, né? Um monte de livro pesado,
ok? Aí a frase dele, né? O fardo do homem branco era levar a civilização aos continentes supostamente ditos por eles, né? Que esses continentes supostamente seriam atrasados, incivilizados. Mas vamos que vamos. Comparação do antigo sistema colonial e neocolonialismo. Nós temos aqui, ó, a diferença, tá? Entre o antigo sistema colonial, aquele introduzido pelos portugueses, por exemplo, no Brasil, ok? E o neocolonialismo. Então vamos lá. A época, antigo sistema colonial, século XV e XVI, principais regiões dominadas, Américas, principais países colonizadores, Portugal e Espanha, que tinham também como principal objetivo expandir o catolicismo, né, nos países católicos. Interesses, matérias-primas, metais preciosos, além das especiarias das Índias, ideologia e expansão da fé, e política econômica, mercantilismo, com total controle do Estado sobre a economia. Já o neocolonialismo, nós temos a época segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Principais regiões, África e Ásia. Principais países colonizadores, a Inglaterra e a França. Interesses, matérias-primas, mercados, consumidores, mão de obra assalariada, tá? Assalariados, não vão em busca de escravos. A ideia agora é abolir a escravidão onde tivesse. Na própria África, na América. População, exportar população e capitais. Missão civilizatória, independia da fé do país, da fé do burguês, da fé dos militares, independia tudo isso. E a política econômica é a política do imperialismo. Predomina aí, galera, é o liberalismo econômico, ele está rolando, mas domina aí o capitalismo financeiro, ok? Também formam-se o capitalismo monopolista, a formação de trust, formação de cartéis, beleza? Tudo isso aí rola diante dessa política econômica imperialista. Bom, vamos que vamos aqui, ó. Tipos de colonização. Existiram 3 tipos básicos de colonização. Aqui se refere ao neocolonialismo, tá? Então, área de colonização da segunda metade do século XIX. Principal tipo ocorre quando toda a região encontra-se sob controle militar, político e econômico. Argélia e África do Sul. Protetorado ocorre quando os governantes locais são substituídos e subordinam-se a uma autoridade europeia, Índia e Egito. Área de influência ocorre quando os governantes locais são mantidos, porém é imposta a assinatura de acordos comerciais, como foi na China. Colonização africana. Galera, então, o que os europeus fizeram na África? Vamos lá, ao observar o mapa da África, então imagina aí o mapa da África, mas lá na frente dos slides eu vou mostrar os mapas africanos, mapa da África antes da colonização e pós-colonização. Percebe-se uma divisão diferente em relação aos demais continentes. Normalmente eram usados critérios geográficos e culturais na demarcação de fronteiras. O imperialismo não respeitou esses princípios e as linhas retas caracterizam-se um critério geométrico em diversas partes do continente. Né? Parece um quebra-cabeça perfeito, né? O continente africano. Não é isso? Então, as fronteiras com linhas retilíneas e tal. O principal motivo desse modelo de colonização foi o Congresso de Berlim, feito em 1884 a 1885, novembro de 1884 a janeiro de 1885, reunião organizada pelo primeiro-ministro alemão. Vejam que em 1885 já existia o Império Alemão, o Segundo Reich, e a gente já tem essa aula de unificações tardias aqui no canal História para Vencer. Nós já tratamos da unificação da Itália e da Alemanha. Continuando, para definir os critérios de partilha da África, evitando conflitos, contou com a participação das principais potências imperialistas. Estados Unidos participaram, o Império Otomano participou. A principal regra aprovada foi a invasão do território, comunicando aos demais países para assinatura de acordo de fronteira.
Então, eles decidiram assim, que o continente africano, eles chegariam no litoral, no litoral foi mantidas as colônias portuguesas, mas a ideia era chegar no litoral e partir para o interior da África, ok? Chegar no interior. Quando eles dominavam uma região, a ideia era avisar para o outro país que aquela área já estava neocolonizada, seja por interferência direta, indireta, acordos com os nativos, enfim. Mas havia conflito ainda. Mesmo após o Congresso de Viena, havia conflitos. Ok? A principal potência colonial africana foi a Inglaterra, destacando-se o domínio do Egito e da região sul-africana. Então, você tem aqui no Egito a região sul-africana, a África do Sul, Inglaterra, por exemplo. No Egito, os ingleses tinham interesse no Canal de Suez, inicialmente construído por franceses e egípcios, e depois adquirido pela Inglaterra por meio de elevados empréstimos enviados para a obra. Em troca de ceder o canal, a França ganhou o domínio do Marrocos. Na região sul-africana, a descoberta de diamantes agravou o conflito entre ingleses da colônia do Cabo e holandeses de origem de Orange e Transvaal. Esses caras aí, esses holandeses, na verdade eram descendentes de holandeses que já estavam ali na África do Sul desde o século XVII, e eles eram chamados de Boeres ou Boers, Boeres, enfim. A vitória inglesa na Guerra dos Boeres, 1899-1902, permitiu o controle do sul da África e suas riquezas. A segunda potência na África era a França, cuja influência estava na região saariana, com destaque para a Argélia no norte da África, ok? França, então vamos deixar aqui bem claro aqui, ó. Vejam, a Inglaterra, os ingleses, eles dominam o sul africano, certo? Sul africano. Beleza? Está aqui em cima, sul africano. Já os franceses têm como destaque o quê? A Argélia, tá? E o Marrocos, cujo controle definitivo deu-se em 1904 com o apoio inglês, né? Devido à cessão do Canal de Suez. O caso é o seguinte, a França, com acordo do governo egípcio, iniciara a construção do canal, mas a França não conseguia mais, né, manter a construção à frente, adiante, então ela faz uma troca de colônias com a Inglaterra. A Inglaterra passa o Marrocos para a França, ok? E fica com o controle do Canal de Suez. Beleza? Bom, contrariando os interesses alemães, ocorreu a crise do Marrocos em 1905 e 1911, em que a Alemanha e França quase entraram em guerra, até que, por comum acordo, a França permite que os alemães façam negócios no norte da África. Bom, a solução veio quando a França manteve o domínio marroquino e entregou aos alemães o Congo francês no oeste africano. Olha só, aí o mapa vocês vejam. A Argélia, maior possessão do norte da África, era de controle francês, e a União Sul-Africana de maior acesso inglês. Se você traça uma linha reta do Cabo ao Cairo, Cabo no sul, ao Cairo no norte, você vai ver que os ingleses, eles dominaram boa parte dessa África, do nordeste da África ao sul da África, beleza? O Cecil Rhodes, né, que queria construir uma estrada de ferro ligando do Cairo ao Cabo. Bom, mas enfim, além da Inglaterra e França, outras potências destacaram-se, como a Alemanha, ficou com Camarões, a África do Sudoeste e África Oriental, Portugal, Angola, Moçambique e Guiné Portuguesa, a Espanha, Líbia, Eritreia, Somália e Somália Italiana, e a Bélgica, o Congo belga. A África, fronteiras políticas, veja aí um mapa com mais ou menos, né, a realidade do mapa africano atual, e a África antiga, as línguas e etnias. Então, você tem aqui o mapa das línguas e etnias na África, e quando chegam os colonizadores e partilham a África, eles não levaram em consideração as línguas e etnias distintas. Eles levaram em consideração as fontes de matérias-primas, as potencialidades
hidráulicas, minerais, vegetais do continente. Por isso que ele fala que a formação do continente africano ele é quase perfeito, linhas bastante retas, né, que demarcam aí as fronteiras de uma nação em relação à outra. A colonização asiática, o imperialismo encontrou pouco mais de 50% do continente asiático. A extensão não foi maior devido ao enorme território russo. A Inglaterra também foi a principal potência na Ásia, destacando-se o domínio da Índia e da China. Na Índia, estabeleceu um protetorado, modelo em que um líder local assume poder, mas a nação colonizadora controla a política e a economia. O grande interesse estava na matéria-prima do algodão, fundamental para indústrias têxteis inglesas. A miséria e a fome geraram uma revolta nacionalista, violentamente reprimida, chamada Revolta dos Cipaios. Os líderes cipaios, eles eram assim, militares, como se fosse de uma espécie de uma polícia militar, de uma polícia indiana. Eles que se revoltam, né? Foi uma revolta nacionalista, mas foram derrotados e os líderes fuzilados por canhão, tá? E foram fuzilados por canhão. Na China, a resistência cultural aos seus produtos levou os ingleses a venderem uma droga chamada ópio, ou seja, a cultura chinesa era milenar, não era um produtinho inglês, um tecido de algodão porcaria inglês que os chineses iam comprar. Pô, os chineses faziam seda já há muito tempo, entendeu? Então a tática dos ingleses foi que drogar os chineses, vendendo ópio, então produzida a partir da flor da papoula. Grupos nacionalistas chineses invadiram navios da Companhia de Comércio Inglesa, jogaram o ópio no mar, né? Jogaram o ópio ao mar, mas os ingleses exigiram o pagamento de indenização. Como o imperador não tinha indenização, a Inglaterra bombardeia as principais cidades litorâneas da China, ok? E isso provoca uma forçação de barra, né? Vamos dizer assim. O Império Chinês vai fazer acordos com a Inglaterra e com outras nações também, abrindo os portos chineses às nações amigas. Então vamos lá. O governo chinês tentou resistir, mas foi derrotado na Guerra do Ópio. E no Tratado de Nanquim, a Inglaterra conseguiu a ilha de Hong Kong, devolvida à China em 1997, e a abertura de 5 portos livres, 5 portos para o livre comércio na China. E a observação aqui, destaque, o break-up da China. Na segunda metade do século XIX, a China sofreu opressão de diversos países. Por quê? Porque eles queriam mais portos abertos na China, resultando no break-up, ou seja, a divisão em áreas de influência da Inglaterra, Alemanha, França, Rússia e Japão. Os Estados Unidos mantiveram portos para o seu comércio. Esse break-up a gente pode observar naquela charge clássica que tem lá a China como se fosse uma pizza e vários países, né, representados aqui por seus embaixadores aos arredores da pizza. Cada um pegando uma fatia, ou seja, cada um pegando um porto livre, ok? 2 revoltas nacionalistas tentaram resistir, a de Taiping, 1851-1864, e a Guerra dos Boxers, tá? 1899 e 1902. Ambas foram violentamente reprimidas pelos invasores. A partir daqui, surge na China um movimento nacionalista, mas republicano. E esses nacionalistas republicanos, eles vão derrubar o império e proclamar uma república nacionalista na China em 1911. Observe, uma república nacionalista na China, 1911, que vai existir até 1949. 1949, temos lá a Revolução Comunista na China, liderada pelo Mao Tse-tung. Colonização asiática no Japão. O Japão foi uma exceção entre os países afroasiáticos, pois de dominado tornou-se dominador.
Os japoneses inicialmente sofreram a ameaça imperialista marcada pelos Estados Unidos. Em 1853, uma esquadra comandada pelo almirante Perry obrigou a abertura de portos livres de comércio. O Japão era governado pelo Mikado, o imperador, que possuía poder de direito, mas o poder de fato estava nas mãos do Shogun, líder militar, que controlava os daimyos, latifundiários, numa espécie de, entre aspas, feudalismo japonês. Os famosos samurais dos filmes eram os guerreiros que garantiam a força militar do Shogun. Incapaz de conter o domínio estrangeiro, o Shogun ficou enfraquecido, permitindo o fortalecimento do Mikado pela Revolução Meiji. E o que foi a Revolução Meiji? Foi a Era das Luzes, no qual o Japão realizou sua Revolução Industrial. O imperador, o Mitsuhito, deu o início a essa Revolução Meiji, modernizando a nação e partindo para as conquistas imperialistas. O Mikado, imperador, contou com a ajuda da burguesia interessada no progresso capitalista. O governo incentivou a educação enviando estudantes para o exterior e trazendo especialistas, ou seja, os caras enviavam jovens japoneses para estudar nos Estados Unidos, na Europa, para ter uma educação ocidental, entendeu? Uma educação industrializada. Inclusive, eles estudavam em academias militares da França, da Alemanha, buscando aí experiência. Então, vejo que a educação é a base de tudo. Não dá para você querer fazer um país potente sem educação, velho. Mas vamos que vamos. Criou uma moeda forte, o iene, e investiu nas indústrias, estradas de ferro, comunicações. Os pesados investimentos fizeram surgir poderosas empresas chamadas de zaibatsus. Lembra que eu disse que no capitalismo monopolista no Ocidente formou-se os cartéis, os trusts? No Japão também formam-se os conglomerados de empresas. Uma empresa que controla da matéria-prima até a produção final do produto. Está aqui o zaibatsu. Ok? Então, o capitalismo monopolista no Japão são os zaibatsus, o termo, os zaibatsus. A grande burguesia, digamos assim. O Japão fortalecido derrotou a China em 1895, dominando a ilha de Formosa, obtendo a independência da Coreia, além de vencer a Guerra Russo-Japonesa, 1904-1905, controlando a Manchúria Meridional. Só que um spoiler, a gente ainda vai estudar a Revolução Russa, mas a derrota da Rússia na guerra contra o Japão, ou melhor, durante a guerra da Rússia contra o Japão, lá na Rússia teve uma revolta, uma manifestação pacífica, mas que foi reprimida com bastante violência pelo czar da Rússia, no episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Domingo Sangrento, Isso aí foi um ensaio geral para a Revolução Russa de 1917. Bom, vamos lá. Colonização asiática, observe aqui os domínios europeus e americanos, sobre a Ásia. Você tem aqui, o domínio inglês, tá? E a Índia, o Sião, domínio holandês, praticamente aqui todas as ilhas da Oceania. Domínio francês, olha, Indochina não pode esquecer, tá? Indochina, depois da Segunda Guerra, ela vai ser formada por 3 países, o Laos, o Camboja. Eu botei essas 3 linhas assim, gente, mas não significa dizer que é a ordem, certo? Correta, a ordem geográfica correta, é só para a gente visualizar. E aqui o Vietnã, domínio norte-americano, algumas ilhas do Pacífico, as Filipinas. Os norte-americanos ganham quando derrotam a Espanha na guerra da Espanha contra Cuba, os colonos cubanos. Tem o apoio dos Estados Unidos para a proclamação de independência. Os Estados Unidos venceram os espanhóis, ficaram com as Filipinas. Domínios portugueses já estavam aí desde o século XVI, século XVII. Na Índia, aqui, bem pequenininho. Tem aqui o Timor-Leste, também aqui nas ilhas do Pacífico. O domínio alemão, o domínio japonês, que virou uma potência, e países independentes. Beleza?
Então vamos lá. Imperialismo norte-americano. Olha só, imperialismo norte-americano. Agora é com nós aqui, tá? É com nós aqui. Aqui é a América agora. Os Estados Unidos optaram por uma política isolacionista em relação aos conflitos europeus. Apenas se posicionaram diante de uma possível ameaça de intervenção na América por meio da doutrina Monroe, a América para os americanos. Aí começa tudo, tá? O imperialismo norte-americano. O Monroe falava, se vier alguma potência europeia querer recolonizar um país latino-americano, vai se ver com o poderio militar dos Estados Unidos da América. Então, a partir dessa doutrina é que os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil, certo? Foi o primeiro país aí a reconhecer a independência do Brasil, em 1824. Além de atuar na abertura de portos no Extremo Oriente, na China, por exemplo, no Japão, os norte-americanos provocaram e venceram a Guerra Hispano-Americana, 1898, aquela guerra que eu falei. Tudo começa ali com a independência de Cuba, Estados Unidos se intrometem e lutam contra a Espanha, obtendo da Espanha as Filipinas e Guam, no Oceano Pacífico, e Porto Rico, e Cuba, nas Antilhas. Cuba tornou-se independente, mas foi obrigada a aceitar em sua Constituição a famosa Emenda Platt. A Emenda Platt é uma lei que foi emendada à Constituição cubana, na qual permitiu intervenção e a instalação da base naval estadunidense em Guantánamo. Atualmente, os Estados Unidos mantêm em Guantánamo os prisioneiros islâmicos das guerras do Afeganistão e do Iraque. O Obama prometeu desativar e até agora não desativou. Não o Obama, né, mas o governo federal norte-americano. No início do século XX, o presidente Theodore Roosevelt lançou o Big Stick, ou a política do grande porrete, no qual defendia o direito de intervenções nas regiões em que os interesses econômicos norte-americanos estivessem ameaçados. Aí é o seguinte, lá na década de 1930, 1940, o filho dele, aqui ó, do Theodore Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, faz uma política externa contrária à do pai. A do pai era dar-lhe porrada para falar com os latino-americanos, certo? E depois o fale macio. Já o Delano Roosevelt, não, ele falava, vamos sempre falar macio, vamos fazer aqui a política da boa vizinhança, ok? Política da boa vizinhança. Que seria uma maneira ali de tirar a influência nazista sobre alguns países latino-americanos, como o México, o Brasil, a Argentina. Mas isso aí fica para a aula de Segunda Guerra Mundial. Consequências do imperialismo. O imperialismo gerou graves consequências que caracterizaram o século XX, tendendo-se até hoje. Do ponto de vista político e econômico, consolidou o poder e a riqueza das potências industriais, gerando a miséria e a fome da maioria dos povos colonizados. A África ainda sofre com as guerras tribais provocadas pela divisão geométrica de seus territórios, desrespeitando os aspectos culturais. A consequência social, a falsa teoria de superioridade racial, estimulou o racismo até hoje, cujos exemplos mais graves foram o apartheid na África do Sul, extinto na década de 90, ou seja, o regime de segregação racial na África do Sul, o surgimento da Ku Klux Klan após a Guerra de Independência, ou melhor, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, grupo radical racista norte-americano e ainda de raça ariana, usada por Adolf Hitler em suas pretensões expansionistas nazistas. E para finalizar, as rivalidades geradas pelo imperialismo foram responsáveis pela Primeira Guerra Mundial. Primeira questão da FGV. Como eu disse para vocês, tem pouquíssimas ou quase nenhuma questão de SPSEX. FGV. Entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, representantes de países europeus, dos Estados Unidos e do Império Otomano participaram de negociações sobre o continente africano. O conjunto de reuniões, que ficou conhecido como a Conferência de Berlim, tratou de qual letra? Tratou de qual letra? Vai respondendo
essa questão. Agora que a gente já está aí praticamente entrando na reta final, tá? Vocês vão respondendo sozinho e eu gabarito a questão, tá? E você confere aí. Show de bola? Dá um pause para responder, depois aciona. Tranquilo? Aí eu vou colocando aqui a resposta. Então, a resposta correta dessa primeira questão é a letra C. Vou mudar aqui para ficar melhor. Ocupação e do controle do território africano de acordo com os interesses das diversas potências representadas. Questão de número 2, da UFAC. A partir de 1870, as nações industrializadas da Europa passaram a experimentar um novo boom de tecnologias e processos sofisticados, impulsionados fundamentalmente pelo advento da energia elétrica e da indústria química. Tal fato impôs à civilização europeia a necessidade de criar uma economia global, ligando países desenvolvidos, faltou um desenho aqui, desenvolvidos entre si, ao mundo não desenvolvido. O desenvolvimento tecnológico europeu dependia agora de matérias-primas que, devido ao clima ou acesso geológico, seriam encontradas exclusiva ou profusamente em lugares remotos, a exemplo da África do Sul, Amazônia e Oriente Médio, como afirma o historiador britânico Eric Hobsbawm. Iniciava-se assim a chamada expansão do capitalismo financeiro ou imperialista pelo mundo, constituindo um novo sistema de dominação de raças brancas sobre as raças não brancas. Que sistema era esse? Tempo para você responder. Dê uma pausa aí no seu vídeo. Volta. Claro, resposta correta é o neocolonialismo. Neocolonialismo. Perfeito? Então, vamos aqui para a próxima questão. Entre aproximadamente 1880 e 1914, ocorreu a corrida para a África, ou seja, uma aceleração no processo de conquista desse continente por parte das potências europeias. Nesse curto período, cerca de 3 décadas, o continente africano foi quase inteiramente retalhado por alguns estados europeus, que disputavam a primazia na formação de impérios coloniais. Considerando-se a conquista imperialista e subsequente colonização da África, é correto afirmar que letra? Resposta correta, letra C. Os estados dominantes, ou seja, os estados dominantes europeus reservaram para si as conquistas, impedindo a participação das potências europeias de menor expressão na divisão dessas terras. Que ficou bem claro na Conferência de Berlim, né? Portugal, galera, Portugal só conseguiu manter suas colônias ali, né, da Angola, Moçambique, por causa da Inglaterra, entendeu? A Inglaterra quebrou um galhinho ali de Portugal. Vamos lá, para a outra. Questão de número 4. Em 1876, o rei Leopoldo II da Bélgica, esse desgraçado aqui, né, mandava mutilar, massacrar homens, mulheres e crianças do Congo. Vamos lá. Da Bélgica, apoderou-se do território do Rio Congo, aproximadamente 10 vezes maior do que seu país. A partir daí, teve início o violento processo de exploração da região. O Congo foi dividido em postos chefiados por funcionários civis ou militares, que obrigavam a população, homens, mulheres e crianças, a pagar impostos
em produtos ou com trabalho. Patrícia Ramos Braich. O texto apresenta informações sobre a penetração europeia na África. Assinale a alternativa que indica os motivos desta dominação. Resposta correta. Aumento da necessidade das potências europeias de exportar capitais e importar matéria-prima. É a resposta correta. Aumento da necessidade de exportar capital, o excedente de capital já não dava mais, né, para investir na Europa, ok? Poderia ocorrer uma superprodução industrial, como já esse imperialismo, gente, a gente pode colocar assim como início disso em 1870, tá? Então, assim, já tinha acontecido na Europa uma crise do capitalismo em 1843. Então, os europeus eles já tinham, né, uma base de que se produzisse mais ia rolar uma crise de superprodução, como foi a crise de 1843. Então, agora a ideia era estender o capitalismo para outros locais, outros continentes. Então, a resposta aí, letra D. Questão de número 5. Sobre o processo histórico da denominada Guerra do Ópio, ocorrida na China em 1841, assinale a alternativa correta. Façam aí. Dá pause para responder. Dá pause, hein, guerreiro e guerreira. Não vai avançar, não, para pegar o gabarito e querer ficar logo livre, né? Não faça isso, não. Resposta correta. Letra D. A Inglaterra, que dominava a comercialização do ópio na China, impôs aos chineses uma indenização por eles terem, a pretexto de proteger a saúde de sua população, confiscado e destruído uma grande carga de ópio. Foi de bola? Belezinha? Tranquilo? Não é fácil esse assunto? Então é isso aí, guerreiros e guerreiras. Forte abraço, estude e até a próxima. Valeu!